Olá, meus amores! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de física. Essa é a primeira aula de uma sequência de aulas, uma playlist sobre termologia. E o primeiro tópico, obviamente, é uma introdução ao estudo da termometria. Pegue aí o seu papel, pegue sua canetinha e se prepare que a nossa brincadeira vai começar agora. Vamos lá? Olha só, meus amores, a termometria é a parte da termologia que vai se preocupar em medir a temperatura. Daí o nome termometria. E aí, para a gente já organizar as nossas ideias, vamos começar por aqui. Ó. Anota aí que o tema da aula é termologia. E com esse tópico, a gente vai aqui dentro dele, ó, puxar aqui uma setinha e vamos começar no tópico chamado termometria. Então já fica esperto que termometria é um tópico da termologia. Agora, dentro desse tópico, a gente precisa se familiarizar com algumas informações. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Vamos começar aqui com o primeiro tópico da nossa aula. O que é que a gente precisa saber para começar a estudar esse assunto? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa diferenciar o conceito de temperatura, anota aí, ó, temperatura, versus o conceito de calor. Por que isso? Porque existe uma habilidade na matriz de referência do Enem que vai trabalhar aquela ideia de que o senso comum às vezes é falho, às vezes tudo bem, às vezes dá certo, mas em algumas outras situações, aquilo que a gente aprende no dia a dia não bate com a informação que é acadêmica, aquela informação técnica. Então vamos lá. Temperatura e calor é um dos tópicos que as pessoas no cotidiano mais confundem os seus significados. Então a gente precisa começar a nossa aula entendendo bem essa diferença, tá bom? Então vamos lá. O que é a temperatura? Para você entender o que é a temperatura, você primeiro tem que imaginar de que as coisas são feitas. Você deve lembrar que em uma aula de ciências, de química ou talvez até de física, você aprendeu que a matéria ela é formada por átomos. A gente vai retomando aquela ideia dos gregos, né? Assim? Muito bem. Seja átomos, dentro dos átomos ainda vai ter outras partículas elementares, mas enfim, a gente vai chamar tudo isso de partículas. Imagine, tudo ele é feito de pequenas partículas. Só que essas partículas, elas interagem umas com as outras. E por isso elas não ficam paradas. Elas têm um movimento que ele é constante. Ele está o tempo todo em movimento. É uma espécie de agitação. E aí, existem situações que as partículas se agitam com mais intensidade e outras situações que elas se agitam mais calmas, com menos intensidade. Obviamente, a gente não vê essas partículas, nem a gente sente elas vibrando, mas a gente sente a consequência dessa agitação. Por exemplo, quando a gente diz que algo está muito frio, algo que tem pouquíssima temperatura, é sinônimo de dizer que as partículas que compõem aquela estrutura estão se agitando de forma mais lenta. Agora, quando um objeto ele está com mais agitação, com suas partículas bem agitadas, a gente vai sentir esse objeto como sendo algo quente. Então, a diferença de temperatura é só isso, o grau de agitação das partículas. Essa seria a definição mais comum da gente poder trazer para a ideia do que é temperatura. Então, pensou em temperatura, ela é apenas um número para nos indicar o quão agitado estão essas partículas. Entendeu o que é temperatura? Entendeu? Já consegue montar uma explicação? Então, pausa esse vídeo, vai para o teu papel e tenta escrever uma explicação do que é temperatura. Combinado? Agora você volta para a aula e vamos continuar definindo o calor. Bom, calor é o quê? Bom, ao longo da história, muitos pensadores, muitos cientistas tentaram entender o que era calor e muitos deles, inclusive no início, né, se equivocaram, entendendo o calor da forma errada. Mas vamos direto para o conceito que a gente aceita hoje do que seria o calor. O calor é uma das formas de energia que se apresenta para a gente nesse nosso universo. Existe energia mecânica, existe energia luminosa, existe uma energia chamada energia térmica. A energia térmica ela tem a ver com essa agitação das partículas, com essa temperatura. Agora, quando um objeto está com muita temperatura, ou seja, suas partículas estão muito agitadas, e esse objeto entra em contato com outro que está mais frio,
Algo sai do objeto que é mais quente e vai para o objeto mais frio. Que algo é esse? É uma energia térmica. Essa energia térmica, quando ela está saindo de um objeto e indo para outro, ou seja, quando ela está transitando entre dois corpos, a gente chama isso de calor. Então, calor é uma energia. Veja bem, temperatura é o grau de agitação das partículas. Agora, energia, calor, é outra coisa, percebe? Então, temperatura, grau de agitação. Calor, energia térmica em trânsito entre dois corpos. Então, essa é a primeira definição que a gente precisa trazer para a nossa mente. Então, é bacana se você der uma pausa agora no vídeo e tentar escrever uma explicação para o que é o calor. Mas agora que você já entendeu a diferença entre temperatura e calor, e não vai cair nas pegadinhas da prova, vamos para a segunda coisa que a gente precisa conhecer dentro desse assunto. Então, o nosso segundo tópico, vamos colocar aqui, ó, item 2, é a termometria. Opa, as escalas termométricas. Pronto, anotou aí? Escalas termométricas. O que é isso, professor? Vamos lá. A escala dá a ideia de algo que você vai comparar, né? Você vai fazer uma medida. Termométrica, porque você vai usar essa escala para medir uma temperatura. Como é que a gente faz para medir essa temperatura se a gente nem consegue ver essas partículas? Então, um certo cientista, há muito tempo atrás, chamado Galileu Galilei, ele inventou um pequeno dispositivo que ele é capaz de fazer a gente saber se o objeto está com a temperatura mais elevada ou mais baixa. Esse objeto ele não serve para medir a temperatura, mas para que você observe se é quente ou frio, só para isso. O nome desse dispositivo é chamado de termoscópio. Olha, não é termômetro. Termoscópio. E eu tenho um aqui para te mostrar. Vamos lá? Dá uma olhada nesse objeto aqui. Vamos para essa outra câmera aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Veja esse objeto aqui, tá vendo? O que é que ele é? Ele é um tubo de vidro e dentro desse tubo de vidro tem um outro tubinho menor. Tá vendo? É mais estreitinho, cheio de um líquido lá dentro, tá vendo? Bom, esse aqui que eu estou segurando, esse líquido aqui é álcool, certo? Ah, professor, mas o álcool não é transparente? É sim. Tem um corante para que fique mais fácil de você visualizar. Agora, olha só o que acontece se a gente aquecer esse líquido que está aqui embaixo. Se a gente aquecer esse líquido, ele vai se expandir e ele vai começar a subir dentro da coluna. Eu vou usar a temperatura da própria mão. Olha só. Eu vou colocá-lo aqui na palma da mão e vou abraçá-lo aqui, ó. Olha o que acontece. Olha, já subiu um pouquinho. Você percebe que ele vai subindo? Então, quanto mais quentinho tiver isso aqui, ó, mais esse líquido vai dilatando e vai subindo. Se ele subir muito, indica que minha mão está muito quente. Se ele subir pouco, indica que a minha mão está pouco quente. Percebe? Então, isso aqui me faz ter uma noção se é muito ou se é pouco. Mas observe que isso aqui não me dá valores. Então, isso aqui não serve para medir, serve para observar. Percebe a diferença? Então, isso aqui é um termoscópio. Agora, olha só o que aconteceu. Ao longo da história, surgiu alguns pensadores, alguns cientistas, que criaram versões do termoscópio de forma mais prática, como é esse que a gente está vendo aqui na minha mão, certo? O que é que tem aqui? Um tubo de vidro. Dentro desse tubo de vidro tem um outro tubo muito fino. Ele é tão fino que a câmera não vai conseguir visualizar, pelo menos muito provavelmente. Então vamos tentar aqui visualizar aqui, acho que você não vai conseguir ver, que existe um filamento, um fiozinho muito fininho aqui dentro. Certo? Eu acho que não vai dar para você ver aí não, tá bom? E aí o que acontece? Esse tubinho que está interno, chamado de tubo capilar, ele foi preenchido com um líquido, que é o mercúrio. Ele é uma excelente substância termométrica. Se a gente aquecer ele aqui embaixo, o mercúrio vai se dilatar e ele vai crescendo. Quanto mais ele subir, indica que o objeto está mais quente. Maior temperatura, menor temperatura. E aí alguns cientistas disseram assim, vamos criar uma escala, vamos colocar números aqui na lateral do termômetro para ficar fácil da gente comparar, ter uma noção de algum valor. Daí surgem as escalas termométricas. 3 dessas escalas elas são bem mais famosas, que é a escala de Celsius, a escala de Fahrenheit e a escala de Kelvin. Essas são as 3 escalas termométricas que são mais populares.
mais conhecidas, tá bom? Agora, é importante que você saiba que essas escalas, elas não podem cair na prova apenas essas 3. Pode cair uma 4ª escala, uma 5ª escala, inclusive uma escala que você nunca tenha ouvido falar, que o escritor da questão tem inventado naquela hora, e você precisa estar bem atento para não cair nessas pegadinhas, tá bom? Agora você já deve ter notado que essa aula está se estendendo muito, não é? Então, para não ficar cansativo para você, eu vou lhe explicar como se faz as conversões dessas escalas termométricas na nossa próxima videoaula. Um abraço para você, bons estudos, fique ligadinho, se inscreva, compartilhe esse material com seus colegas, bons estudos e até a próxima!